Seriam as ações da 3R Petróleo a última grande oportunidade do final do ano de 2024? Galera, não é brincadeira, a ação vem acumulando a queda de 30% nos últimos 12 meses e só nos últimos 5 dias ela vem derretendo 13,3%, já trabalhando na faixa de preço dos R$ 22,80. Porém, nós temos vários bancos de investimento, fundos e até mesmo casas de análise cobrindo as ações e recomendando compra forte, já que o potencial de upside aqui tende a ser gigantesco. Isso mesmo, o preço-alvo apontado pelos analistas do BTG. Veja que nós temos aqui 4 analistas assinando esse relatório, apontam para um preço-alvo na faixa dos R$ 52,00 e a ação hoje vem sendo negociada a R$ 22,87, um potencial bem superior a 100%. Porém, estamos falando de uma ação do setor cíclico, uma small cap e uma empresa que tem um forte potencial de crescimento pela frente. Então é uma ação de crescimento e não uma ação de dividendos, pelo menos por enquanto. Será que faz sentido você trazer essa ação para sua carteira de investimentos de longo prazo? Eu vou trazer para você nesse vídeo a análise completa do modelo de negócios da 3R Petróleo. Nós vamos falar também sobre a fusão com a Enalta. Será que essa fusão ela poderia trazer um ganho de eficiência para as operações da 3R e ela poderia também se tornar uma forte pagadora de dividendos, assim como destaca essa matéria do Brasil Journal? Por fim, nós vamos ver o preço-alvo apontado pela ferramenta da Investing Pro e também pelos analistas de mercado, e eu vou falar finalmente para vocês se eu pretendo ou não trazer essa ação para minha carteira de investimentos de longo prazo. Agora, se esse vídeo te ajudar, eu peço que você deixe para nós um comentário para falar se você vai ou não trazer as ações da 3R Petróleo para a sua carteira de investimentos de longo prazo. Primeiramente, é importante entendermos o modelo de negócios da empresa. Quando você investe nas ações da 3R Petróleo, qual que é o projeto, qual que é o modelo de negócios que você está comprando? Bom, a 3R Petróleo ela compra polos maduros da Petrobras, polos que para a Petrobras não é tão vantajoso continuar explorando, porém a 3R, sendo uma empresa muito menor, é viável para ela continuar explorando esses polos durante muitos anos à frente. Porém, para conseguir explorar esses polos com eficiência e aumentar inclusive a produtividade de barris, ela precisa modernizar toda a estrutura, Então, quando ela faz a aquisição dos polos, ela tem um gasto inicial no qual ela vai buscar maiores eficiências logísticas e operacionais, que vai se desdobrar a longo prazo em ganho de margem para a empresa e aumento da sua produtividade. Então essas empresas menores de petróleo, elas não focam tanto em lucro no início, não. Elas querem melhorar o operacional, desdobrando em um alto nível de produtividade. E vejam que a 3R Petróleo vem desde o ano de 2019 fazendo aquisição de vários polos, de Macau e Sanhaçu, Pescada, Rio Ventura, Areia Branca, o polo de Recôncavo, que é um polo importante para a empresa, Fazenda Belém, Peroá e recentemente o polo de Potiguar, que está na fase inicial de reestruturação. Agora nós vemos que esse trabalho de revitalização e melhoria operacional vem gerando frutos para a companhia. Percebam vocês o nível de produtividade como cresce desde o segundo trimestre de 2022 até o quarto trimestre de 2023, um forte ganho de produtividade no complexo de Recôncavo. Isso vem evidenciando que a empresa sabe fazer o dever de casa. Aqui nós temos também o complexo Potiguar, evidenciando um forte ganho de produtividade desde o primeiro trimestre de 2023, alcançando agora um patamar elevadíssimo no quarto tri de 2023 e com a previsão muito positiva para o ano de 2024. Galera, e vejam vocês que interessante evolução operacional, principalmente quando a gente olha aqui para a produção de óleo. A produção de óleo saiu de 8,7 mil barris por dia no quarto trimestre de 2022, alcançando o patamar de 37 mil barris por dia em janeiro de 2024, uma forte evolução na produção da companhia. Com isso, nós temos uma taxa de crescimento orgânico de 43%. Percebam vocês que trimestre a 3R Petróleo vai entregando ganho de produtividade. Agora extrapolem essa taxa de crescimento para o longo prazo. Imaginem a capacidade de geração de caixa, de EBITDA a médio e longo prazo. Atualmente, a 3R Petróleo está situada entre as melhores performances operacionais da indústria de óleo e gás da América Latina. Então vejam que rapidamente ela consegue reestruturar os polos que ela compra da Petrobras, gerando eficiência através de sinergias logísticas e operacionais e aumentando em muito a sua produtividade. Então esse é o modelo de negócios da companhia. Em um dos últimos relatórios do BTG sobre a produtividade da companhia, referente ao mês de julho, o BTG destaca que embora a 3R Petróleo tenha um potencial de valorização significativo, mais de 100% aqui na visão do banco, a percepção de maiores riscos de execução combinada com custos de produção ainda elevados continua a impedir que as ações sejam reavaliadas rapidamente. Pois percebam que no segundo trimestre de 2024 houve meio que uma estabilização na produção, principalmente no cluster de Potiguar e no cluster de Recôncavo. E o BTG acredita que uma valorização das ações só aconteceria a partir do momento que a produção volte a crescer, somado à visibilidade de um fluxo de caixa mais significativo. Outro ponto importante é entender que a fusão entre a Enalta e a 3R Petróleo vai elevar a companhia a outro patamar de produtividade
produtividade. Segundo a matéria do Brasil Journal, a nova empresa nasce com uma produção diária de mais de 86 mil barris para este ano e 120 mil barris de petróleo em 2025, com os campos onshore e offshore. E para efeito de comparação, a Prio tem uma produção de cerca de 88 mil barris por dia, então uma produção bem parecida com a Prio. Por fim, uma fonte próxima às empresas disse que, dada a estrutura de capital saudável, a nova companhia pode se tornar uma forte pagadora de dividendos. Bom, pessoal, sinceramente, comprando a 3R Petróleo no patamar de preço atual, eu não olharia tanto para dividendos. Temos aqui à frente uma ação de crescimento. Vocês perceberam que o modelo de negócios da companhia é voltado para um alto grau de eficiência operacional, buscando ganho de produtividade a longo prazo. Então, a empresa ela não quer distribuir dividendos agora, não, ela quer crescer e crescer bastante. Mas é claro que conforme esse plano de crescimento seja bem executado, aumentando em muito o número de barris de petróleo produzidos por dia, isso pode se traduzir lá na frente em um dividend yield bem elevado para quem compra nos preços atuais, acreditando no potencial de crescimento da empresa a longo prazo. Agora, considerando o potencial de crescimento da 3R Petróleo a longo prazo, será que ela estaria muito descontada no patamar de preço atual? Bom, utilizando aqui a ferramenta Investing Pro para estabelecer o valor justo desse ativo, a ferramenta aponta um preço justo na casa dos R$ 37,29, o que nos daria um potencial de alta de 62% no patamar de preço atual. Hoje, a companhia vem sendo negociada a R$ 22,98. Já os analistas de mercado, o consenso dos analistas aponta para um preço justo na casa dos R$ 48,00, o que nos daria um potencial de upside de 108%. Então, realmente, um potencial explosivo de acordo com a recomendação aqui dos analistas de mercado. Bom, então de uma forma geral, a 3R Petróleo me parece ter um futuro bastante promissor pela frente, apesar de eu não gostar tanto desse setor de petróleo. Entendo que a companhia tem diferenciais competitivos em termos de ganho de eficiência, reestruturando os ativos, se traduzindo em um forte ganho de produtividade, que a longo prazo também pode transformar ela numa companhia muito lucrativa. Porém, estamos falando de uma ação de crescimento e quando você coloca uma ação assim na carteira, você está comprando a expectativa de lucro futuro, diferente de quando você compra uma ação mais consolidada, como por exemplo as ações do Banco do Brasil. Então o banco já está lucrativo, você está comprando com preço sobre lucro bem descontado e também abaixo do valor patrimonial e ainda tem aqui um colchão de dividendos. Então o dividendo ele vai amortecer uma possível queda na cotação. Como assim, Machado? Imaginem vocês, pessoal, o Banco do Brasil distribuindo aqui R$ 2,70, R$ 2,80 por ação nos próximos 12 meses e a ação caindo aí para R$ 24, R$ 23 reais. O mercado dificilmente deixaria isso acontecer, porque a taxa de retorno com dividendos apenas carregando as ações já justificaria manter essa ação em carteira. Então, ações de setores perenes com essa característica de distribuição de proventos, elas acabam sendo um pouco mais seguras, principalmente para o investidor iniciante. O setor aqui é menos complicado, a empresa já vem entregando um resultado crescente e te remunerando bem com proventos. A 3R Petróleo, nós temos aqui uma assimetria risco-retorno maior. Temos um risco maior de execução dos projetos, porém, existe um potencial de retorno muito maior também. Então, caso a empresa consiga executar bem os projetos, podemos ter aqui uma explosão de valorização semelhante ao que vimos com as ações da PetroRio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, eu peço que você deixe o seu like, um comentário. Considere assinar o canal por apenas R$ 3 para fazer parte da nossa comunidade. Se fizer sentido para você, fica aí o convite e até o próximo vídeo.